Estamos de volta com o último debate entre os candidatos que estão no segundo turno para a Prefeitura de Sorocaba. O último, o mais importante. E neste último bloco, as perguntas são de temas livres entre os dois candidatos. E pelo sorteio, quem começa esse bloco é o candidato Rodrigo Manga. Candidato, o senhor tem 30 segundos para fazer a sua pergunta. Candidata, segundo o jornal Zenorte e o jornal Cruzeiro do Sul, muitas UBSs têm sido furtadas e depredadas aqui na cidade de Sorocaba. Dois exemplos muito negativos desses aconteceu na UBS do Nova Esperança, que ficou 45 dias os médicos tendo que trabalhar com lanternas, e agora, recentemente, a UBS do Habiteto, que se encontra nesse momento, já quase 20 dias sem energia e perdeu mais de 800 vacinas. Dois bairros carentes que precisam de atenção. Como a senhora vai fazer para agilizar, para resolver esse tipo de problema? Candidata Jaqueline Coutinho, sua resposta em 1 minuto e meio. Bem, na realidade, não ficou 45 dias nem 40 dias. Foram 15 dias que, em razão de depredações, de furto, de fiação, de cabeamento, houve a necessidade de acionar uma empresa para manutenção. E isso não é da noite para o dia. Foi feita uma licitação e está sendo providenciado. Essas UBSs já estão sendo requalificadas, os fios estão sendo colocados. Mas falando em saúde, já que o senhor está tocando no assunto de saúde, o senhor sempre fala com relação a chamar, a fazer parceria com o centro de dependentes. O senhor tem um atendimento num centro de dependentes químicos. Esse centro de dependentes, segundo está correndo aí num vídeo, ele vende, e é uma empresa, Centro de Dependentes Químicos, o tal do CADEC, vende suplemento e chá para dependentes químicos. Vende isso para dependentes químicos por um preço 200% maior que se vende numa farmácia, gente, sabe? E esse Centro de Dependentes Químicos está em nome da esposa do candidato e já foi dele, ele passou para a esposa. Veja que está vendendo a título de melhorar, de curar, de diminuir a dependência. Mas sabe o que consta desse vídeo? Que é feita essa venda num preço 200% maior de vitamina e de chá, mas não há emissão de nota fiscal, o que caracteriza o crime de sonegação fiscal. Como teríamos um candidato partícipe de sonegação fiscal? Candidato, o senhor tem 1 minuto agora para sua réplica. Que política suja, né, pessoal? A velha política. Nós temos que eliminar da cidade de Sorocaba. Candidata, são 45 dias sim, como foi falado pelo jornal Cruzeiro do Sul e pelo jornal Zenorte. A de aproximadamente 20 dias o Habiteto, que ainda não foi resolvido. No total, candidata, foram mais de 1.500 vacinas que essas crianças deixaram de tomar. Eu acho que a senhora não deveria falar do nosso trabalho com dependência química. Um dia lá atrás, candidata, Deus deu a oportunidade de eu mudar a minha vida. E faz 13 anos que eu faço esse trabalho. Basta a senhora ir lá no CADEC ou em qualquer pessoa que eu já atendi e ver o quanto Deus permitiu eu ser usado como ferramenta para recuperar mais de 10 mil pessoas. Crianças que se prostituíam por um trago da droga, candidata. Mães que choram por ver o seu filho nas drogas. E como prefeito, eu vou fazer muito mais. Eu vou ajudar essas famílias. Você que tem um filho sofrendo nas drogas, pode ter certeza que Rodrigo Manga, prefeito, vai ajudar a recuperar sua família. Independente de religião, o meu Deus vai me ajudar a fazer isso. Candidata Jaqueline Coutinho, a sua tréplica agora com 45 segundos. O nosso Deus, gente, está sempre do lado das pessoas de boa fé e que não exploram a boa fé dos outros. Você vender uma vitamina ou um chá de camomila, de erva cidreira para um dependente químico com um rótulo na embalagem Abst ou Calme ou Memory, e se vocês forem ver a propaganda, fala que é para curar ou para diminuir os sintomas da dependência. Isso é nitidamente estelionato, é fraude. Infelizmente, eu sou delegada de polícia, eu estou falando. E quando você vende, como é o caso lá da loja da esposa do candidato, que vende e não emite nota, está sonegando tributo, está deixando de pagar tributo. Tributo que poderia ser revertido para fazer ações na educação, na saúde, em vários outros setores da prefeitura. Candidata Jaqueline Coutinho, agora quem faz a pergunta é a senhora. 30 segundos. Candidato, gostaria de saber do senhor qual a população de idosos que a gente tem e o seu
plano de governo ele é muito carente nessa área de atendimento ao idoso. Quais são os seus planos para a pessoa idosa? Candidato Rodrigo Manga, o senhor tem 1 minuto e meio. Gente, desculpa, mas eu preciso voltar nesse jogo sujo que a candidata fez falando mal do trabalho do CADEC. Vai lá conhecer, não faz pega R$1 do poder público, apenas em parceria com a iniciativa privada e recupera muitas pessoas e está tudo dentro da legalidade. Mas a gente também faz trabalho com outras associações. Sim, candidata, o Deus é nosso, é de todos nós e Ele que vai me ajudar a continuar esse trabalho de visitando as mini cracolândias e recuperando pessoas. Já falei para a senhora, candidata, que eu não me apego a números, eu apego a pessoas. Nesses 8 anos de mandato, eu atendi mais de 40 mil pessoas em meu escritório político, idosos, crianças, adolescentes, pessoas de toda a região. Nós atendemos, candidata, mais de 10 mil pessoas na área da dependência química. Eu estive o tempo todo visitando os bairros. Eu consegui quebrar aquele paradigma de que o político só aparece na época da eleição e consegui fazer isso. Isso proporcionou para mim, candidata Jaqueline, a maior votação na história da cidade de Sorocaba, com 11.471 votos. E também proporcionou mais de 116 mil votos nesse primeiro turno das eleições. E agora, pesquisa recente divulgada pelo Diário de São Paulo mostrou que a população, nós já somos em 62% que não aguenta mais essa velha política de ataques, que não trabalhou, que não tem proposta, tem feito esse jogo sujo que a senhora tem feito todo momento, tanto na televisão como na internet, inclusive inventando vídeos para tentar desestabilizar o nosso eleitor, que não vai cair nessa. Agora a réplica com 1 minuto, candidata Jaqueline Coutinho. Na realidade, candidato, minhas amigas, meus amigos, não existem ataques, não existe jogo sujo, não existe inventar vídeo. O que eu estou falando é a verdade. E a gente tem que trabalhar com a verdade. A gente não pode querer enganar o eleitor. O eleitor, ele quer um candidato que tenha transparência, que não seja populista, que trabalhe de verdade como eu trabalhei durante essa pandemia, evitando que muitas pessoas morressem, enquanto o candidato falava que não precisava de hospital de campanha. Se não tivesse hospital de campanha, onde nós colocaríamos os 480 pacientes que foram internados nos meses que ele funcionou? Ele também fez um vídeo, ele falando de vídeo agora, ele fez um vídeo em frente à Santa Casa, gente, falando que não tinha paciente internado na Santa Casa. E daí o padre Flávio teve que vir a público e falar que não era verdade, porque tínhamos muitos pacientes internados, sim, nos leitos de UTI. A tréplica agora, candidato, 45 segundos. É importante falar que nesse vídeo, o padre Flávio, ele que me orientou a ir até a Santa Casa. Candidata, vamos parar com toda essa hipocrisia, por favor, e falar a verdade para a população sorocabana. Eu convido você que está assistindo esse debate, entrar agora no G1 e pesquisar aí que a Jaqueline Coutinho foi apontada pela Corregedoria do município, que ela é prefeita, como acusada de, ganhando um salário de R$30 mil, usar um funcionário do SAI para levar ela no shopping, os filhos delas na escola, o pai e a mãe no médico. O Ministério Público acusou ela e agora a Justiça já bloqueou os bens dela. E nos próximos dias, ela pode ser até presa, porque ela fez isso nada mais, nada menos do que 100 vezes. Eu não queria trazer esse tipo de situação aqui, mas o ataque da senhora tem sido tão baixo que a senhora merecia essa. Agora, quem faz a pergunta, seguindo esse último bloco do debate, é o candidato Rodrigo Manga. O senhor tem 30 segundos, o tema é livre, candidato. Candidata, eu vi que a senhora fez contratos milionários de locação de veículos. E eu levantei a fundo um item do contrato. A senhora alugou um Gol 1.6 no valor de R$ 2.900 por mês por 2 anos, que daria o preço de R$70 mil. Esse mesmo carro, comprado 0 quilômetro, com garantia de 3 anos, sairia num custo de R$45 mil, quer dizer, 25 mil a menos. A senhora não acha que esse contrato está um pouco fora da realidade? Por que a senhora não comprou, já que tem a garantia de 3 anos? Candidata, agora 1 minuto e meio para a sua resposta. Olha, candidato, eu desconheço isso que o senhor está falando, um Gol por R$ 2.900, porque a nossa frota foi alugada no ano passado com uma economia de 26,3% a menos em relação à gestão anterior. E totaliza mais ou menos R$ 1.600 o aluguel de cada veículo. Quando o senhor fala que eu fui processado, ou melhor, que eu fui condenada, eu não fui condenada, estou respondendo a um processo injusto, mas eu respeito as instâncias de controle. Esse processo foi causado pelo ex-prefeito Casado, quando eu demonstrei que tinha uma assessora
que fez uso de documento falso e daí, por vingança, ele representou contra mim perante o Ministério Público. O processo está correndo, então não existe risco de eu ser cassada até a finalização do processo, que com certeza vai caracterizar que eu não cometi delito algum, não cometi infração alguma. O contrário do senhor, que está sendo processado perante a Justiça Eleitoral, está sofrendo uma ação na Justiça Eleitoral por fraude e abuso do poder econômico. E agora, 5 promotores representaram contra o candidato por crime de boca de urna. Ele está sendo investigado pela Polícia Federal. Inclusive, pode caracterizar a boca de urna, diante da situação, incitação ao crime. Candidato, 1 minuto agora para a sua réplica. Sobre a questão do aluguel, queria convidar você de casa para entrar no site do jornal Cruzeiro do Sul, que especifica, inclusive, o valor desse Gol que ela alugou aí, que, segundo ela, não sabia que está superfaturado. A questão dos processos são todos dela. Ela fez uma das campanhas mais sujas da história da cidade de Sorocaba. Ela gastou 80% do tempo de televisão dela para me atacar, me processar. Eu avisei os meus pais que seria assim, falei, calma, fiquem calmos, porque a gente representa a quebra de um sistema, a quebra dessa velha política que está aí. Eles me processaram por causa de uma hashtag que eu coloquei na internet. Ela me processou por causa de uma placa que eu coloquei no portão e teria que ter colocado na janela. Eu lembro que eu chamei a minha equipe e falei assim, olha, eles podem até conseguir tirar a placa do portão, mas nunca vão conseguir tirar o carinho e o trabalho que nós fizemos do coração da população sorocabana. Mas ela apelou quando me acusou de fazer parte do crime organizado. Aí sim, a justiça condenou ela e ela perdeu os 2 últimos dias de televisão. Eu fiquei com direito de resposta no tempo dela. Agora a tréplica candidata, 45 segundos. Na realidade, eu nunca acusei o candidato de fazer parte de crime organizado. E sim que o partido dele, o Partido Republicanos, ele está sendo investigado. Existe, segundo a mídia, basta a gente olhar na internet, gente, que existe correlação ou suspeita que o PCC tem vinculação com o partido do candidato. De forma que não são ataques, a gente expõe a verdade. E a gente não pode ficar com esse mimimi, se vitimizando. Não é o meu perfil, vocês sabem disso. Por ser delegada de polícia, sempre fui muito corajosa, muito firme, sempre sim apontei os erros e não me curvo a eles. Então, candidato, o senhor me desculpe, mas não vamos nos vitimizar, vamos falar a verdade. Seguindo esse último bloco do nosso debate, pela ordem agora, a candidata Jaqueline Coutinho, a senhora tem 30 segundos para fazer a sua pergunta com tema livre para o candidato Rodrigo Manga. Candidato, quando o senhor fala do programa Arruma Sorocaba, o senhor está copiando um modelo do PT. O senhor que tanto fala que eu pertenço à esquerda, que eu estou vinculado à esquerda, o senhor falou que eu tenho secretário do PT e do PCdoB. Não, do PT eu não tenho nenhum secretário, ele foi do PT, não é mais. Os meus secretários, eles atuam de forma técnica, mas o seu Arruma Sorocaba é do PT. E esse programa, se o senhor implantar, as pessoas vão perder o benefício do Bolsa Família. 1 minuto e meio para a sua resposta, candidato Rodrigo Manga. Candidata, esse programa, ele é de Diadema. Lá ele chama Mãos à Obra. E aqui nós vamos trazer ele chamado de Arruma Sorocaba. Em relação à questão partidária, só voltando um pouquinho para a senhora, para mim não interessa se um projeto que ajudou a população é de partido, seja lá qual for. O importante é que nós vamos implantar aqui políticas públicas de projetos que deram certo em outra cidade e atendem a população sorocabana. Funciona mais ou menos assim. Funciona mais ou menos não. Funciona assim o Arruma Sorocaba, candidata. A prefeitura pode remanejar até 25% dos contratos. E nós vamos fazer isso. Então, nós vamos contratar diretamente pessoas que têm vulnerabilidade social, pessoas de baixa renda ou pessoas que fazem parte de algum programa social como Bolsa Família, contratar essas pessoas por um salário mínimo e mais uma cesta básica, gerando emprego para essas pessoas. Essas pessoas vão ter oportunidade de trabalhar. Não existe projeto social maior no mundo do que aquele que gera emprego, candidata. Esse projeto, eu tenho certeza que vai revolucionar a cidade de Sorocaba. Serão 5.000 empregos direto para essa população. As pessoas que ficaram aí nessa pandemia, porque foram impedidas de trabalhar, às vezes manicures, salões de cabeleireiros, pessoas de academia que não puderam ganhar o seu pão de cada dia, e eu vi muitas pessoas sofrendo com isso, que viveram a doação de cesta básicas feita por igrejas. Agora vão ter a dignidade de ter um salário, um convênio médico e uma cesta básica.
Candidata, 1 minuto agora para a sua réplica. Quando o senhor fala em remanejar contratos, eis porque a responsabilidade do administrador público, ele tem que cumprir os princípios da administração: legalidade, moralidade, transparência, eficiência e publicidade. Para remanejar um contrato público, como ele está falando, e pagar esse programa Arruma Sorocaba, que na realidade é um modelo do PT e que vai tirar daquele que passa a renda do familiar acima daquilo que está previsto para o Bolsa Família, a pessoa vai perder o Bolsa Família. E o que acontece? Quando for remanejar contrato, como ele falou, vai fazer um aditivo, ou seja, ao invés de reduzir as despesas, que estamos num momento de reduzir despesas, para ele fazer o que ele está falando, ele vai ter que aumentar as despesas. 25% em cada contrato, vocês imaginem o quanto vai ser para ter essa frente de trabalho e que vai provocar para as pessoas que cumprirem um teto, vai provocar a perda do Bolsa Família. A tréplica com 45 segundos, candidato Rodrigo Manga. Candidata, a senhora está equivocada novamente e deveria se orientar melhor com a sua assessoria. A prefeitura pode diminuir 25% de todo o contrato. É isso que nós vamos fazer. Tirar das empresas que não são de Sorocaba, levar esse dinheiro para fora e empregar a população sorocabana. Candidata, agora a senhora é mãe. Eu conheço várias mães que não aguentam ver o seu filho pedir um doce e não conseguir comprar. A senhora acha que a mãe está preocupada se vai entrar um dinheiro para ela de um salário mínimo, mais uma cesta básica, mais um convênio para ela poder cuidar dos seus filhos, se esse projeto nasceu de origem do PT, do PSDB, do PSL, do Republicanos? Poxa, candidato, não está falando um assunto sério. Gestão pública é algo sério, não pode ser levado assim com responsabilidade. Nós vamos atender a população que mais precisa na cidade de Sorocaba. São 11 horas e 34 minutos agora, estamos quase chegando ao final desse debate, o último, mais importante, antes da votação desse domingo, mas antes de acabar, os dois candidatos têm as considerações finais. A ordem das considerações finais também foi definida no sorteio e quem começa é a candidata Jaqueline Coutinho. A senhora tem 2 minutos, candidata, por favor. Minhas amigas, meus amigos, sorocabanas, sorocabanos. Eu tenho um histórico de servidora pública, foram 32 anos de servidora pública. Aos 18 anos fui oficial de justiça mais jovem do estado, concurso público, não sou carreirista política. Aos 22 anos fui a delegada de polícia mais jovem do estado. Eu segui aquilo que meus pais sempre me ensinaram, valores que a gente não pode deixar de lado: honestidade, respeito, trabalho, luta. Estudei muito e cheguei onde eu cheguei. Mas cheguei porque tive essa força da família, tive essa força dos meus pais, a quem agradeço e quero ser o exemplo, como eles foram para mim, para os meus filhos. E aqui eu digo, Timóteo, capítulo 2, versículo 1-7, porque Deus não nos deu espírito de temor, mas fortaleza, amor e moderação, e é nisso que eu me inspiro. Sou mulher, arrimo de família. Fui perseguida durante a minha carreira política, aliás, muito rápida. Vocês sabem o que eu passei de constrangimento no início, que o ex-prefeito fez comigo, fechando a minha sala, não permitindo que eu trabalhasse, porque eu fui justa e demonstrei que havia uma ilicitude, uma irregularidade. E isso fez com que eu tivesse que procurar o judiciário. Voltei e daí ele foi cassado novamente, eu estou aqui. Vejam que eu tenho um trabalho hoje, mais do que nunca, reconhecido, porque a gente conseguiu passar pela pandemia com as menores perdas possíveis. De forma responsável, eu consegui manter Sorocaba nos trilhos, diminuindo as perdas de vidas. De forma responsável, a gente conseguiu aumentar o número de empregos. E de forma responsável, mais do que nunca, eu peço a vocês que votem dia 29, votem 17, Jaqueline Coutinho. Candidata, muito obrigado. Agora, Rodrigo Manga, o senhor tem 2 minutos para as considerações finais, por favor. Eu aceitei esse desafio de disputar essa eleição, mesmo sabendo de todos os ataques, porque eu amo a cidade de Sorocaba, porque eu sei que a nossa Sorocaba pode ser melhor. Como vereador, há 8 anos,
Eu consegui quebrar aquele paradigma de que o político só aparece de 4 em 4 anos. Então, eu abri a porta do meu gabinete e atendi e ajudei mais de 40 mil pessoas na área da saúde, na área da educação, na área da dependência química. Estive nos bairros toda sexta e sábado e é muito recompensador. Quero aproveitar para agradecer o carinho de todos vocês e cada abraço. Quando eu vejo uma pessoa que a gente conseguiu ajudar de alguma maneira, feliz e com aquele olhar de esperança de que Sorocaba pode ser melhor. Eu quero ser o prefeito que vai zerar as filas de exames, consultas e cirurgias. Eu quero ser o prefeito que vai ainda no primeiro ano colocar todas essas 3 mil crianças que estão fora da creche num atendimento digno de creche. Eu quero ser o prefeito que vai trazer a segurança para cada um de vocês. Eu me preparei para isso. Como vereador, eu consegui na reeleição a maior votação da história da cidade, 11.471 mil votos. Depois, fui eleito presidente da Câmara e, remanejando contratos, nós realizamos a maior economia da história da Câmara Municipal, de aproximadamente 20 milhões de reais. Toda essa economia nós devolvemos para o poder público investir na área da saúde. Nem tudo eles investiram, mas 4 milhões desse dinheiro foi aplicado na Santa Casa, no momento que o padre Flávio assumia a Santa Casa, depois de um grande escândalo de corrupção. E esse dinheiro ajudou na recuperação da cidade. Agora a gente está prestes a essa mudança. 80% da população votou pela mudança no primeiro turno. E eu represento essa mudança. Por isso eu peço que você que votou em mim, ou que você que não votou, votou em outro candidato, venha se unir comigo para que no dia 29 toda Sorocaba venha ficar 10. E saiba de uma coisa, conte sempre comigo e Deus abençoe vocês. São 11h39, agora quase 20 para meia-noite. Assim nós terminamos esse último debate entre os candidatos que estão no segundo turno para a Prefeitura de Sorocaba. Muito obrigado aos dois pela presença aqui no estúdio da TV Tem comigo nessa noite. Boa sorte para vocês no domingo, Jaqueline Coutinho e Rodrigo Manga. Esse espaço foi para a apresentação de propostas que pudessem ajudar o eleitor. Obrigado a você que me fez companhia até aqui. Uma boa noite para você, um bom voto no domingo. TV Tem nas eleições 2020.